A ciência moderna nasceu e se desenvolveu num ambiente cultural que estava já profundamente marcado pela ideia de racionalidade. Mas esta apoiava-se essencialmente nas bases filosóficas legadas ao Ocidente pela cultura grega. Ora, o que dominou a concepção da razão que se elaborou no contexto do pensamento grego é a ideia de um saber especulativo regrado pelo critério da verdade. E a verdade, ela mesma, era entendida como correspondência entre a representação, tal como se exprime no discurso, e a realidade. O saber especulativo pertence à ordem da visão. Ele comporta, de certo, uma articulação que pode ser extremamente complexa, mas, através da arquitetura conceptual na qual ele se exprime, é preciso ver o mundo de uma maneira adequada, e essa apreensão justa é em si mesma a última finalidade do saber e, num certo sentido, a finalidade da vida mesma. O conhecimento verdadeiro conduz à contemplação da realidade tal como ela é. Mais exatamente, ela permite compreendê-la nos seus princípios, isto é, na sua origem e, por esse meio, naquilo que ela tem de mais essencial em tudo aquilo que é. Ver o mundo na dimensão dos princípios é vê-lo na sua eclosão, no seu jorrar, na sua eterna juventude. Tema que exprime igualmente, ainda que em contexto diferente, tema que é expresso também, ainda que em contexto diferente, a imagem do eterno retorno, são expressas tanto pela imagem do eterno retorno, quanto pela ideia de uma visão subespécie eternitatis, quer dizer, sob a categoria da eternidade. Sem dúvida, a filosofia clássica abre o lugar, ao lado da razão especulativa, à razão prática, mas ela concede a prioridade à razão especulativa e, nas suas formas mais consequentes, coloca mesmo nela a razão de ser e a finalidade da razão prática. Se problemas se colocam na ordem da ação, é porque o homem é complexo, e em particular porque há nele uma dualidade, talvez uma oposição entre sensibilidade e intelecto. Mas, em última instância, é na atualização das potências do intelecto que o homem encontra a sua harmonia completada. A ciência comporta incontestavelmente um componente cognitivo, e pode-se dizer mesmo que há nela um aspecto de contemplação. E a ideia clássica da verdade desempenha certamente um papel regulador nas suas demarches. Isso explica que se tenha podido, durante muito tempo, interpretá-la à luz dos conceitos fundamentais da filosofia clássica. Mas, quando se tornou evidente que a ciência não podia ser considerada um departamento da filosofia, que ela tinha os seus próprios princípios, os seus próprios métodos, continuou-se a considerá-la como uma modalidade do saber teórico e, portanto, a situá-la na perspectiva de um ideal especulativo e contemplativo. É esse gênero de interpretação que se reencontra, por exemplo, na ideia relativamente corrente, segundo a qual as teorias científicas, prestem bem atenção, substituindo-se umas às outras, se aproximam assintoticamente. Assíntota é uma curva que parece que vai chegando, mas vai virando e nunca chega. De que a ideia relativamente corrente de que as teorias científicas, ao substituir-se umas às outras, se aproximam assintoticamente da teoria inteiramente verdadeira, que seria uma representação adequada da realidade. É também esse gênero de interpretação que se reencontra na ideia de que a ciência é o único verdadeiro caminho que conduz à sabedoria. Esta concepção retoma quase textualmente a noção antiga da salvação pelo conhecimento. A salvação sendo entendida como a conquista de uma atitude justa e totalmente harmonizada em face do mundo e de si mesmo, como a entrada num estado superior de unificação, onde todas as contradições da existência estão superadas. Então, diz ele que essa expectativa do saber totalmente adequado, saber totalmente verdadeiro, está no fundo da constituição da ciência moderna. Agora, é evidente que a ciência moderna não pode realizar isso nem mesmo assintoticamente. Por quê? Se nós não temos sequer a noção da verdade científica, mas temos apenas da adequação científica provisória, tá certo? Então, você falar de uma aproximação
da verdade é impossível, porque a noção de verdade já foi neutralizada. Tá certo? Então, isso é o mesmo que dizer que nenhuma teoria científica jamais pode se impor como verdadeira. Tá certo? Apenas, vamos dizer, como uma adequação provisória. Porém, ao mesmo tempo, vamos dizer, o prestígio da ideia de conhecimento verdadeiro e o prestígio desse sonho da adequação total, quer dizer, da salvação pelo conhecimento, continua embutido dentro da própria atividade científica, tá certo? Então isso quer dizer que a pretensão, a presunção de aproximar-se do conhecimento verdadeiro ainda está presente e é um dos motores motivacionais mais fortes da atividade científica, ao mesmo tempo em que, no exercício real da ciência, se reconhece que nada disso é possível. Tá certo? Então, quer dizer, a ciência que se exerce atualmente é um paradoxo. Você está montado em cima de um paradoxo. E é justamente a impossibilidade de sair desse paradoxo que cria, então, vamos dizer, a existência do cientista como uma espécie de auto-engano permanente, uma farsa permanente. E o indivíduo que está vivendo segundo uma farsa, ele naturalmente ele tem que encontrar alguma compensação para isso, porque é uma coisa muito angustiante. Daí que a presunção da autoridade social da ciência seja paradoxalmente crescente. Quer dizer, quanto mais se reconhece que a ciência nada pode dizer de verdadeiro e definitivo, mais se presume que a autoridade da ciência deve ser aceita e deve ser imposta a todo mundo através de órgãos de governo. Por exemplo, quando se diz, você não pode comer isto ou aquilo, quantas vezes já os governos já não interferem proibindo determinadas comidas ou determinadas substâncias e depois se descobre que aquilo estava totalmente errado. Você se lembra todo o barulho que se fez em torno do colesterol durante 30 anos e depois se descobriu, não, o colesterol é absolutamente necessário, nem todo colesterol é ruim, etc, etc. Do mesmo modo, tem hoje esse códex alimentares que pretende regular tudo que a humanidade pode comer ou não pode comer. Né? Aí no Brasil, por exemplo, já estão proibindo certos anúncios de certos alimentos, etc, etc. Mas dia menos dia se descobre que esses alimentos nada tinham de prejudicial. Né? Houve esse fenômeno do DDT, que foi proibido no mundo inteiro e que depois, resultado, a malária, que era uma doença que não existia mais, voltou, né? E hoje já tem proporções endêmicas aí em várias partes do mundo, ao mesmo tempo que se descobre que o DDT não fazia tão mal assim, ou talvez não fizesse mal algum, e assim por diante. Quer dizer, esse debate interno da ciência, ele prossegue indefinidamente e, ao contrário, os cientistas, eles se gabam de que a sua atividade é permanentemente autocrítica e não dogmática. Tá certo? Porém, se é permanentemente autocrítica e não dogmática, então isso é contraditório com a presunção de uma autoridade publicamente válida. Se o que eu estou dizendo é apenas provisório, tá certo? Então, a minha ideia provisória não vale mais do que uma outra ideia provisória. Tá certo? Então, e aí se aplica, vamos dizer, toda esta crítica linguística de que, no fim das contas, vamos dizer, a linguagem científica também faz um vasto uso de metáforas, de figuras de linguagem, e na maior parte dos casos ela não sabe do que está falando. Aliás, parente, não sabe e não pode saber, porque a investigação crítica do sentido último dos conceitos da ciência não faz parte de ciência nenhuma. Então, toda a ciência tem que partir de uma axiomas mais ou menos arbitrários, fundados em figuras de linguagem. Tá certo? Então, nesse sentido, essa crítica está inteiramente correta. E se ela não se aplica a toda e qualquer presunção de conhecimento humano, ela se aplica perfeitamente à ciência tal como se pratica hoje. Porém, esta consciência de fragilidade, né, aliada à nostalgia da aspiração do conhecimento total e universalmente adequado, e aliado ainda ao prestígio atual da tecnologia, que se atribui, certo ou erradamente, se atribui à ciência. Eu creio que tecnologia tem uma dialética própria, tá certo? E só parcialmente depende da ciência. Mas, de qualquer modo, popularmente, a tecnologia é tida como um mérito devido à ciência.
tudo isto coloca o cientista numa posição muito desconfortável e é isto que explica a onda de charlatanismo científico que hoje, nos últimos 30 ou 40 anos, tá certo? Onde, vamos dizer, até publicações altamente respeitadas, como o Lancet, acabaram se deixando comprar, tá certo? Por anunciantes que ofereciam mais dinheiro para alardear um tratamento do que outro tratamento e assim por diante. Então, a confiabilidade efetiva da atividade científica diminui à medida que, através dos organismos internacionais e através do aparato burocrático universitário e através da indústria, a autoridade pública da ciência se presume cada vez mais, como é que se diz, digna de ser obedecida por todo mundo. Então é uma situação extremamente paradoxal que é vivida pelos cientistas e na mesma medida, este paradoxo da existência deles se projeta sobre nós e afeta a vida de cada um. Né? Então, na mesma medida, o uso de critérios estritamente científicos e racionais nas discussões científicas acaba tendo que ser banido de uma maneira ou de outra. Porque é absolutamente necessário impor a autoridade de certas teorias que nós não podemos provar, e que não é que não podemos provisoriamente provar, não poderemos jamais. Então, é evidente que, nesse momento, a ciência começa, vamos dizer, a adotar certos procedimentos que antigamente eram mais característicos da autoridade religiosa. Tá certo? Sendo que, para fazer isso, não tem sequer a fundamentação de tipo teológico que a religião pode oferecer. Né? Quando nós vemos hoje, por exemplo, a presunção de autoridade absoluta da teoria da evolução, que não admite discussão, tá certo? Ao mesmo tempo, né, continua se gabando de ser uma atividade não dogmática e sim autocrítica. Então, nós não sabemos mais o que fazer. Esse negócio, afinal de contas, é dogmático ou é autocrítico? Né? Porque a própria alegação de ser autocrítica é usada para fortalecer a autoridade dogmática. Quer dizer, você não pode discutir a nossa atividade, por quê? Porque a nossa atividade consiste de discussão autocrítica. Então, é claro que é uma situação psicótica. E eu creio que as várias linhas de desenvolvimento do pensamento moderno, todas elas desembocam em algum negócio psicótico. Tá certo? Porque todas elas têm a contaminação da paralaxe cognitiva, isso é da falsidade existencial daquela atividade cognitiva, e tem também, vamos dizer, a contaminação da atividade revolucionária, quer dizer, a esperança messiânica de que através da ciência, através disso, através daquilo, vamos construir um mundo melhor. Né? É muito difícil você encontrar, no mundo moderno, qualquer atividade intelectual relevante que não esteja de algum modo afetada por essa coisa. Né? Se você procurar, por que as pessoas perguntam por que as pessoas são afetadas de mentalidade revolucionária, mesmo quando não têm essa intenção, e mesmo quando odeiam os produtos historicamente conhecidos dos movimentos revolucionários. É simples, porque não há outra cultura. Não há cultura não revolucionária ou antirrevolucionária. Você tem a cultura contra-revolucionária, que é coisa completamente diferente, que é uma parte do movimento revolucionário. Né? São movimentos revolucionários criados para neutralizar outros movimentos revolucionários usando os seus mesmos métodos, tá certo? Como, por exemplo, a direita francesa a velha direita francesa foi muito prolífica em propostas desse tipo. Né? Aqui nós temos que montar o reino de Cristo na Terra. Então, vai ver como é que eles vão realizar o reino de Cristo na Terra pelos mesmos meios do movimento revolucionário. Então, isso eu chamo a ideologia contra-revolucionária. Mas uma cultura anti-revolucionária, quer dizer, uma cultura que rejeita na base a ideia de qualquer revolução, ela é inexistente atualmente. Então, por falta de alternativas, vocês sempre acabam falando na linguagem do movimento revolucionário. O movimento revolucionário é uma coisa avassaladora. Ele é, vamos dizer, a origem, a fonte de quase tudo o que se criou na cultura do Ocidente nos últimos 200 anos. E tentar raciocinar fora dos cânones dele é uma coisa extremamente trabalhosa. Mesmo porque quando você tenta
mesmo que você consiga fazer isso, quando você tenta se explicar, né, o seu interlocutor vai entender você nos termos do movimento revolucionário. Por exemplo, essa semana também estava conversando com um amigo meu, e ele dizia, olha, você está falando do movimento revolucionário, mas você tem que levar em conta também a mentalidade burguesa. A mentalidade burguesa, ela busca apenas a sua comodidade, ela é sempre afetada, vamos dizer, de covardia e tal. Então ela é, vamos dizer, já o começo da mentalidade revolucionária. Para ele, não, de jeito nenhum, porque essa mentalidade burguesa, que é de se autopreservar, de não correr risco de maneira alguma, né, e de tentar só viver para obter mais vantagens, quer dizer, uma espécie de cálculo hedonista, né, quer dizer, de tentar antes rico com saúde do que pobre e doente. Isso é um elemento permanente na história humana. Você encontra essa mentalidade em Roma, na Grécia Antiga, na China, na Índia, todo lugar que você procurar, você vai encontrar essas pessoas. Mas a mentalidade revolucionária não existe na história antes da modernidade ocidental. Isso é muito importante entender, isso é fundamental. Né? Você encontra elementos separados que vieram depois a compor a mentalidade revolucionária, mas você não encontra o conjunto, o sistema, a mentalidade revolucionária como geradora de cultura. Isso você não encontra em parte alguma. Né? Por exemplo, você antes do século XVIII, você não encontra nenhuma crítica integral da sociedade humana, crítica que é absolutamente essencial ao movimento revolucionário. Você encontra críticas a esse ponto, aquele ponto, mas não, vamos dizer, uma condenação integral da sociedade humana acompanhada de uma proposta de sociedade nova. Isso você não encontra, isso simplesmente não existe. Se você falar, mas aqueles autores que escreviam utopias, Thomas More, por exemplo, ou Platão, eu digo, olha, assim, a utopia de Thomas More não é uma proposta, é uma discussão, e a discussão termina com a conclusão da inviabilidade da utopia. E, mais ainda, a República de Platão. Platão faz aquela hipótese, vamos dizer, da sociedade perfeita, para depois dizer que, devido à prevalência da lei dos ciclos históricos, isso tudo se desfaria. Né? Quer dizer, não ia durar. Tá certo? Quer dizer, mesmo supondo-se que fizesse uma sociedade perfeita, não ia durar. Então, isso não nem mesmo a utopia de Thomas More tem nada a ver com a mentalidade revolucionária. Absolutamente nada. Quer dizer, aquela é um estudo sobre hipótese de futuro. Um estudo altamente crítico e autocrítico. Né? Então, eu insisto que claro que você pode encontrar causas, entre aspas, ou fatores favoráveis à mentalidade revolucionária em todos os defeitos, pecados humanos fundamentais. Mas a covardia, a gula, a cobiça, a luxúria, etc. Tudo isso é claro. Né? É um terreno fértil, mas você não pode confundir o terreno fértil com a semente que é jogada nele. O terreno mais fértil do mundo, se você não plantar nada lá, não nasce nada. Tá certo? Então, você não pode confundir as condições predisponentes, as condições que facilitam, né, um processo, com o processo mesmo, com a causa ativa do fenômeno. E esta causa ativa, eu não tenho a menor dúvida que ela surge de uma espécie de decomposição interna da civilização cristã. Né, na medida em que o desejo de você criar o reino de Cristo na Terra se desconecta, tá certo, da visão da eternidade. Quer dizer, pessoas que já não tinham o senso da eternidade, né, projetam no tempo histórico uma expectativa que normalmente está ligada à eternidade. Isso só podia acontecer no contexto cristão. No contexto judaico também. Tá certo? Mas, vamos dizer, no contexto judaico-cristão. Isso não poderia acontecer na civilização budista, hinduísta, taoísta, porque não tem sentido, porque eles não têm essa expectativa escatológica. Quer dizer, do fim do mundo e da passagem para uma outra esfera de realidade. Tá certo? Algumas têm, mas isso não é o centro
Né? Você encontra isso até, tem uma tribo no Xingu que tem a ideia da terra sem mal. Um dia toda essa porcaria vai acabar e nós vamos todos para a terra sem mal. Tá certo? Mas, vamos dizer, as práticas, os ritos, etc., não estão baseados numa expectativa futura da terra sem mal. Não, todos que morrem vão para a terra sem mal. Tá certo? Então, é uma coisa que a terra sem mal está permanentemente aí. Tá certo? Ao passo que dentro do contexto cristão, à medida que se foi perdendo a noção da eternidade atual, da imortalidade atual das pessoas, tá certo? E se passa a enxergar, vamos dizer, a segunda vinda do Cristo somente como um acontecimento futuro, tá certo? E não como um elemento estrutural permanente da vida humana. Então é aí que se origina a mentalidade revolucionária. Ela só poderia surgir de dentro do contexto cristão, porque ela é uma modificação, ela é uma terrestrialização da escatologia cristã. Tá certo? Então ela é um fenômeno histórico específico que, repito, teve um começo e terá um fim. Agora, e os demais pecados humanos, né? A chamada, que nós chamamos de mentalidade burguesa, por exemplo, né? Do comodismo, a covardia, né? Tudo isso existiu sempre. São defeitos humanos fundamentais, quer dizer, não tem sentido você explicar nenhum fato histórico por fatores permanentes. Para você criar um fato histórico novo, você precisa ter a intervenção de um elemento novo. Esse elemento novo foi justamente a combinação, a síntese de vários elementos, né, que se originaram em pontos diferentes, mas que de repente compõem um novo complexo. Esse complexo se chama mentalidade revolucionária. Então, a partir do momento em que isso se forma, vamos dizer, entre os séculos XVIII e XX, todo o campo da cultura é infectado por isso. Ao ponto de que, quando se retira do campo cultural a expectativa da mutação futura, as pessoas caem numa depressão desgraçada, porque elas não são capazes de conceber nenhum outro sentido da vida a não ser lutar por um mundo melhor. Entendeu? Então, elementos disso estão presentes, no fundo, em toda a atividade científica, se você pensar bem. Por quê? Porque a atividade científica é toda ela determinada por essa expectativa, como dizer, da salvação pelo conhecimento, que é o elemento, obviamente, gnóstico. Quer dizer, essa progressiva aproximação da verdade. Ora, a ideia de progressiva aproximação da verdade, ela é autocontraditória em si. Né? Porque se existe uma aproximação, né, progressiva, mas nós vamos continuar sempre nessa aproximação, nós não sabemos onde vamos chegar. Se não sabemos onde vamos chegar, como saber se estamos nos aproximando ou nos afastando? É inteiramente impossível. Tá certo? Então, vamos dizer, essa ideia da aproximação progressiva, ela é em si mesma uma expectativa de futuro que se move para adiante à medida que você também se move. E esta ideia, vamos dizer, do futuro móvel, ou da promessa autoadiável, é uma das estruturas fundamentais da mentalidade revolucionária. Quer dizer, a mentalidade revolucionária não tem um ponto de chegada, né? Ou como diz o Lula, não sabemos que tipo de socialismo queremos. Eu digo, mas se nós não sabemos, como saberemos se chegamos lá ou não? Jamais saberemos, né? Eu ando um pouco para frente, o meu socialismo foi um pouco mais para frente. E assim, vai como você pendurar uma cenoura na frente do burro, ele vai indo, né, e nunca alcança a cenoura. Então, isso está presente na formação da ciência moderna, como está presente na mentalidade revolucionária. E o advento da ciência moderna é um dos elementos fundamentais da mentalidade revolucionária. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo é que isso, como teve um começo, vai ter que ter um fim. Tá certo? Tudo tem um começo, tem um fim. Agora, aquilo que é permanente, bom, só terminará quando terminar a humanidade, quando morrer o último. Né? Quando é que vai terminar a sacanagem, a safadeza? Bom, quando morrer o último. Mas antes disso não vai terminar. Quando é que os caras vão parar de comer a mulher do próximo? Quando morrer a última mulher do próximo. E eles vão comer o próximo. Tá certo? Então,
os 7 pecados capitais, eu só vou acabar quando morrer o último. Agora, a mentalidade revolucionária não, ela é uma coisa que começou a existir e que vai ter que parar de existir. E mais ainda, nenhum dos males observados ao longo de toda a história humana se compara com ela. Não houve nada assim nada tão mortífero, nada que criasse tanto sofrimento humano quanto o movimento revolucionário. Então, não tem sentido você alegar os outros males humanos como desculpa para você não fazer nada contra o movimento revolucionário. Se você lança toda a culpa na mentalidade burguesa, bom, a mentalidade burguesa existe desde Caim e Abel, você está entendendo? Então, esperar acabar com ela não vai acabar nunca. Então, também, e por isso não podemos identificar o que é o movimento revolucionário com a maldade, com o pecado. O pecado existe em toda parte, tá certo? Não, só vai acabar quando morrer o último. Então, já que não podemos acabar com o pecado, também não temos que acabar com o movimento revolucionário. Mas o que é isso? Quer dizer, uma coisa é o mal permanente, universal, que está espalhado por tudo quanto é lado. Tá certo? Que nós podemos tentar diminuir, mas nunca vão acabar. Mas o movimento revolucionário, não, ele pode ser extinto na sua totalidade. Mas para isso é necessário criar uma outra cultura, a partir de agora, já, tá certo? Que volte a colocar, vamos dizer, a existência humana dentro do seu quadro de referência real, que é a eternidade, meu Deus do céu. Se perder a dimensão da eternidade, só sobra o tempo histórico e, então, só das duas uma. Ou você vai cair nesta obsessão do tempo presente, tá certo? Que não é um sentido de vida de maneira alguma, ou então você vai ter que criar um sentido de vida falso baseado na expectativa revolucionária. Tá certo? E enquanto continuar assim, bom, vai continuar havendo, né, genocídio ou democídio, como chama o professor Rummel, né, em escala que não se compara ao resto da história. A conta do Rummel é o seguinte: ele soma todos os grandes assassinatos em massa ao longo da história humana, né, e vê que dá um número menor do que o movimento revolucionário matou nos últimos 200 anos. Ou só do que matou no século XX. Não precisa nem 200 anos, 100 anos, últimos 100 anos. Ou seja, houve a introdução de um fator histórico novo que criou mais morticínio e mais sofrimento do que todos os outros fatores presentes em todas as outras épocas e lugares da história. Então, é disso que eu estou falando e não do mal em geral. Né? Eu não estou pretendendo eliminar o pecado, eliminar o mal, eliminar a safadeza, eliminar a mentalidade burguesa, nada disso. Tudo isso pode continuar como está. Tá certo? Quer dizer, não se trata a proposta de eliminação do movimento revolucionário, não é nenhuma proposta utópica. Tá certo? Um futuro melhor. Não é um futuro melhor. É simplesmente remover um negócio que não existia e que passou a existir. Né? Então, é importante entender o quanto essa mentalidade revolucionária está dentro do desenvolvimento da ciência moderna e, por isso mesmo, a torna vulnerável a este gênero de crítica que esses camaradas estão fazendo.